Oi, divas! Hoje a gente vai se arrumar juntas enquanto eu falo pra vocês alguns conselhos de vida que eu gostaria de ter ouvido antes, muito antes. Vai ser uma conversa entre garotas, então bem-vindas ao nosso Girls Day. Tô chamando assim porque no último vídeo, uma de vocês me comentou lá que a nossa conversa tava parecendo um Girls Night. Então, como hoje tá de dia, vai ser o nosso Girls Day. Eu sou a Gabi e que bom que você tá aqui hoje, minha diva. Bom, vamos começar com o primeiro conselho, que é mais uma coisa que você tem que saber. Quando a gente é adolescente, pelo menos quando eu era adolescente, eu tinha muito essa questão assim, essa pira, podemos dizer assim, de ter uma melhor amiga, de, vamos ser amigas para sempre e tal. E eu acredito que isso seja possível. Tipo, eu acredito que você, muitas vezes, durante a sua vida, vai encontrar pessoas que você vai ter conexão até, enfim, assim, até o último dia de vida. Pessoas que vão estar presentes em muitos momentos importantes da sua vida. Só que o que eu não entendi quando eu era mais adolescente era que nem todas as pessoas ao meu redor iam ser assim. Então eu tinha amigas, e eu achava que elas iam ser minhas amigas para sempre. Assim foi, tanto no começo da adolescência até o final, tecnicamente pela ciência, eu ainda sou adolescente, porque eu tenho 21 anos, né? Se você tem essa idade também, você ainda é adolescente para a ciência. Eu acho que a gente só deixa a nossa adolescência, cientificamente falando, se é que eu posso dizer assim, aos 25 anos, né? Enfim, não vou explicar sobre isso hoje. Vamos voltar ao assunto. Enfim, eu achava que as pessoas tinham que ser amigas para sempre, que ficar juntas para sempre, e que, tipo assim, meu Deus, se eu não tiver essa amiga, eu vou morrer, eu vou ter um treco, eu vou ficar sozinha, não vou ter mais amiga nenhuma, não vou ter mais momentos felizes, risadas, assim, sabe aquela amiga que você ri muito? Então, eu achava que eu não ia ter com ninguém se eu não tivesse com aquelas amigas. Enfim, e meu primeiro baque foi quando eu troquei de escola. Meu Mac tá ligado aqui, por isso tá essa luz do nada. Enfim, foi quando eu troquei de escola, meu pai me trocou de escola. E aí, essas amigas, essas primeiras amigas que eu achei que elas iam ser minhas amigas para sempre, elas ficaram na outra escola. E eu tive que fazer novas amizades, que perduraram aí durante bons anos, né, com algumas pessoas. Só que muitas vezes, durante a nossa vida, nós vamos combinar com as pessoas durante um tempo. E depois nós não vamos mais combinar. E é negativo, é prejudicial a gente querer manter essas relações que não combinam mais com a gente, entendem? Então vai chegar uma época que, claro, muitas pessoas vão continuar combinando com você, mas muitas pessoas não vão mais combinar. E tipo, tudo bem. Eu não conseguia entender que tudo bem você não ser mais amiga de tal pessoa, sabe? Você não combinar mais. Era muito difícil isso pra mim. Então, o primeiro conselho é que nem toda pessoa vai ficar na sua vida para sempre. E que isso faz sentido, porque a gente muda, né? A gente muda muito, as pessoas mudam ao nosso redor também. E tentar manter conversas que não funcionam mais não é legal. Tipo, não é legal pra nenhuma das pessoas, assim, não só amizades, mas relacionamento também. Quando você tenta, principalmente relacionamentos, o quanto isso faz mal, né? Quando você tenta manter essa pessoa na sua vida, sendo que não tem mais espaço para ela. Não que as pessoas sejam ruins ou que você seja ruim, mas essas pessoas só vão dar certo na sua vida durante determinado período de tempo, faz sentido? Enquanto outras vão ficar com você durante mais tempo da sua vida. Como eu já falei, manter essas conexões que você vê que não tá mais funcionando machuca. Machuca as duas pessoas ou mais pessoas, né? Se for um grupo aí de amizade, enfim. Segundo conselho de vida. Bom, esse é bem óbvio, você já deve ter ouvido muitas vezes, mas quanto mais o tempo passa, mais eu percebo o quanto ele é muito importante. Esse conselho é tomar água, né? Beber bastante líquido. Gente, isso ajuda em tantas coisas. Eu vi um vídeo de uma médica esse dia no TikTok que ela fala bem assim. Coisas que ela faz ou não faz agora, que ela, né, é médica, enfim. E uma das coisas é tomar bastante água, porque ela fala que como que o seu corpinho lindo vai funcionar perfeitamente se você não toma nenhum litro de água por dia.
sabe? O nosso cérebro, todas as partes do nosso corpo precisam de água. E aí você toma, tipo, muito pouco, sabe? Não dá. Cada vez mais eu tento colocar estratégias na minha rotina que me façam beber mais água. Uma dessas estratégias foi um copo Stanley. Sim, eu ganhei um copo Stanley da minha namorada e por ele ter canudo, eu tomo muito mais água por causa disso. Então, assim, não só porque ele é Stanley, mas assim, qualquer copo que tenha canudo, eu adoro. O que eu quero dizer é que tem o seu xodós de tomar água. Tipo assim, vai ter uma garrafinha de plástico, de sei lá, do que foda-se material, mas que você vai tomar mais água do que se fosse outra garrafinha, sabe? E isso eu já vi no meu dia a dia, o quanto isso é real pra mim. Eu fiz aqui uma listinha de coisas que melhoram na sua vida quando você toma água. Seu humor, a sua pele, a sua energia, dor de cabeça melhora assim se você tomar água corretamente, inchaço e a ansiedade piora quando o seu corpo está negligenciado. Quando não está funcionando direito, não tem combustível ali suficiente, nesse caso a água, né? A gente não tá falando nem de comida, a gente tá falando aqui da água em si. Agora, essa que eu aprendi enquanto eu via vídeos de pessoas de origem oriental, chinesas, enfim, e que a minha mãe falava também, mas de uma maneira um pouco diferente, é que você precisa se manter. Ó, meu pincel sujo. Estourou uma caneta na minha bolsa e ficou assim. Você precisa manter o seu corpo aquecido quando você está menstruada, principalmente seus pés, né? A gente, pelo menos eu conheço muitas garotas, muitas mulheres divas que sentem mais frio durante a menstruação. E é essencial que você use meias, que você use calçados quentinhos, que você se cubra, sabe assim, que você tome chás quentinhos, nada de, aí já continuando, né, na mesma linha de se esquentar o seu corpo, o que mais pode esquentar o seu corpo do que alimentos e bebidas quentinhas, né, como chás, como sopas, enfim, esses são exemplos, mas tem vários alimentos que são bem quentinhos e não tomar coisas muito geladas, né, porque isso pode piorar sim a sua dor de cabeça, a sua cólica e se dar um desconto, sabe, nesses momentos, porque é o corpo, sabe? É o corpo. E eu tenho certeza que se você tomar mais água também, mais água não, mas assim, a quantidade ideal de água, você pode pesquisar aí qual é a quantidade que é pelo seu peso, né? Que tem uma continha que se faz aí e tudo mais. Eu vou pesquisar e vou deixar aqui na tela pra vocês agora. Tenho certeza que se você deixar o seu corpo quentinho, as suas cólicas vão diminuir também. Você vai se sentir melhor com você mesma, né? As suas dores nesse período vão diminuir. Eu também fiz uma listinha de coisas aqui para não esquecer. Então, bolsa térmica pode ajudar bastante também. Meia, como eu já falei, chás, descansar sem culpa. E o corpo feminino precisa de cuidado e não de punição. Acredito que dentro disso também, coisas importantes é você ir conhecendo o seu corpo. Porque tem mulheres que certos alimentos fazem mais mal para elas quando elas estão menstruadas, ou enfim, em determinado momento do ciclo ali, porque nós somos pessoas cíclicas, nós não somos máquinas, né, que estão sempre iguais todos os dias. Eu até quero fazer um vídeo sobre isso. Mas enfim, tem alimentos que vão fazer pior para você quando você tá menstruada, e quando você não estiver, você não vai nem sentir. Igual quando, sei lá, tem pessoas que têm enxaqueca quando elas comem determinados tipos de alimentos, ou que elas ficam mal do estômago depois que elas comem determinados tipos de alimentos. Você tem que ir entendendo, né? Então, tipo, nossa, deu uma dor de barriga, tipo, meu estômago tá doendo muito. O que foi que você comeu? Você já exagerou em alguma coisa? Tem algo, será que você não pode comer, que você tem algum tipo de alergia? Enfim, são coisas importantes para prestar atenção. Agora cara, essa pra mim é muito positiva e vai ser positiva também para pessoas que são muito sensíveis, divas sensíveis aí, elas vão me entender, que é você deve parar de ouvir, procurar, né, essas coisas pesadas antes de dormir. Tipo assim, cara, você tá prestes a dormir. E aí você vê notícias, tipo assim, procurar por notícias, ver coisas muito pesadas antes de dormir. Por quê? O cérebro, essas são explicações científicas, o cérebro, ele continua processando a informação durante o sono. Notícias pesadas aumentam o estado de alerta, o cortisol e a ansiedade podem subir, sem contar que você pode ter pesadelos, né? Pessoas muito sensíveis como eu, né? Eu já tive pesadelos por ver coisas muito pesadas ou demorar para dormir, por ficar pensando muito naquela situação, enfim. Isso piora a qualidade do sono e algo que já foi mais comprovado é que muitas vezes o seu cérebro não sabe diferenciar totalmente uma ameaça distante de uma ameaça que está acontecendo com você. Então,
eu tenho muito essa questão. Tipo assim, eu vejo alguma coisa em um filme, ou enfim, até mesmo notícias que às vezes surgem, né? Ali que você tá rodando TikTok, do nada surge uma notícia que você não queria ver. E às vezes é difícil se desassociar dessa notícia, não se colocar no lugar da pessoa, da família ou qualquer coisa do tipo. E se eu sei que isso já é difícil pra mim durante o dia, que eu já vou ficar pensando nisso durante o dia, por que que eu vou procurar essas coisas antes de dormir? Sei lá, ouvir casos criminais? Nunca, nunca, nunca. Pelo menos pra mim, isso não funciona. Claro, eu sei que tem mulheres que adoram esse tipo de coisa, que ouvem assim sempre, mas eu prefiro muito mais ouvir uma meditação, ouvir afirmações positivas, ou simplesmente não ouvir nada, né? Ouvir uma música, respirar fundo, sei lá. Quando eu me lembro de fazer isso, né? Eu sei que eu vou ter uma noite muito boa, pelo simples fato de respirar fundo antes de dormir. O último conselho de hoje é procure referências parecidas com você. O que isso significa? Você, muitas vezes, vai se comparar com pessoas muito diferentes de você. Muito diferentes mesmo, assim, é, fisicamente, principalmente fisicamente que eu tô falando, né? E, claro, é bom a gente ter referências diferentes de nós, é bom a gente ver o que outras pessoas estão usando, só que o meu conselho é que você tenha referências também parecidas com você. Por quê? Porque você vai estar se enxergando ali. Não vai ter uma realidade tão distante da sua. Então, tipo, eu tenho cabelo castanho. Então, se você entrar no meu Pinterest hoje, ele só vai me recomendar, ou pelo menos a maioria das mulheres que vão aparecer ali, são mulheres do cabelo castanho. Porque é a minha referência. Quando eu vou, sei lá, vou fazer um mood board, fazer um vision board do final do ano. Eu quero colocar pessoas que são parecidas comigo, que têm a mesma fisionomia, o mesmo tipo de corpo, sabe? Eu vou procurar isso, porque é isso que me vejo nessas pessoas, entende? É você se ver nessas pessoas. Muito legal isso quando a gente fala da lei da atração, porque são pessoas muito parecidas com você que estão vivendo algo que você gostaria de estar vivendo. E aí você se imagina nelas, você se vê nelas, entende? Você consegue olhar e se reconhecer. E isso ajuda muito para quem se compara demais com outras mulheres. Porque se você está buscando referências parecidas com você, vai ser menos uma comparação negativa e mais uma comparação positiva, porque são parecidas com você, têm o mesmo estilo que você muitas vezes, ou o estilo que você gostaria de ter, principalmente ali quando a gente está no Pinterest ou quando a gente vai seguir algum certo tipo de influenciadora. Tem muitas mulheres no Instagram que eu sigo que são parecidas comigo. E aí elas, sei lá, estão fazendo uma viagem para Grécia. Olhar de costas, igual a mim, igual. Então, isso é muito positivo para você se imaginar naquela situação, para você se comparar menos, para você ter mais repertório, assim, de roupas que essas pessoas usam, por exemplo, nossa, essa roupa ficou boa nela, talvez fique boa em mim. Encontrar beleza em pessoas parecidas com você muda a sua autoestima. Procurar referências inalcançáveis cria estranhamento consigo mesma, como se você não tivesse certo de ter as características que você tem. Pinterest moda a percepção estética que você tem e você começa a enxergar beleza nas suas características. É nesse ponto que eu queria chegar. Você vê alguém parecido com você e você pensa, nossa, o olho dela é parecido com o meu. Como meu olho é bonito. O cabelo dela, a sobrancelha, a roupa, qualquer coisa, qualquer característica que você tem. As mãos, mãos grandes. As mãos dessa pessoa são grandes e ela é uma diva. Então eu também sou uma diva. Eu sei que isso às vezes é muito, sei lá, parece muito pequeno, ou parece assim meio, sei lá, sem sentido, mas faz muito sentido, principalmente para o nosso eu mais profundo, talvez até inconsciente ali, ele ver essas referências, e quando você olha alguém parecida com você, que você acha bonito, você automaticamente, em algum lugar de você, começa a se achar mais bonita. E isso é muito legal. Enfim, minhas divas, esses foram os conselhos de hoje. Eu vou terminar minha maquiagem e já volto. Que bom que vocês ficaram até o final do vídeo. Muito obrigada por assistirem. E não deixem de comentar o que que vocês acharam, se eu ajudei vocês de alguma maneira com esse vídeo de hoje. E, claro, né, de se inscrever no canal pra gente criar essa comunidade das divas. Tá bom, meus amores? Um beijo pra vocês aqui e até a próxima.